Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez com o nosso Negros Online, uma realização da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. Mas vejam só, advogados sendo presos, conduzidos à delegacia policial pelo exercício da sua profissão. E hoje, aqui no Negros Online, nós estaremos sendo exibidos nas nossas redes, no canal universitário e na TV Zumbi dos Palmares. Venha conosco participar, dá seu clique, dá seu like, que isso é bom. E, sobretudo, mande também as suas questões. Assim a gente vai melhorando ainda o conteúdo das nossas conversas, dessa nossa prosa, dessa nossa resenha, que é sempre para poder tratar dos temas que importam para a comunidade negra brasileira e construir uma sociedade melhor. Aliás, estamos com o nosso vestibular em andamento. Venha para Zumbi, é a oportunidade de mobilidade social que nós lutamos por tantos anos. Venha para Zumbi dos Palmares. E hoje, aqui no Negros Online, vamos conversar aqui com a doutora Bruna, que é membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, do Estado de São Paulo. Isso é bem importante para a gente. E nessa mesma direção, nós temos aqui a alegria também de ter o doutor Marcos. Doutor Marcos, também advogado de São Paulo e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, e que vai nos brindar aqui. Nós vamos conversar aqui hoje sobre um tema que sempre bate a porta da gente. Vamos lá. Doutora Bruna, ladies first, então, você com a palavra. Fique à vontade aqui, Bruna. É um prazer ter aqui você no Negros Online. É um prazer estar aqui com vocês. Então, sempre quando acontecem essas situações com advogados, e aí muitos questionam, né? Mas tudo vocês falam que é racismo, vocês sempre colocam a questão racial, vocês falam que estão se vitimizando, mas na realidade eu sempre rebato com o seguinte argumento. Coloque outra pessoa no lugar desse advogado que sofreu esse ato violento, essa ação truculenta. Se fosse uma outra pessoa, uma pessoa branca, isso aconteceria? E aí a pessoa já se cala. E aí eu falei assim, então, quando a gente coloca uma outra pessoa na figura daquele advogado, advogada que sofreu aquela ação truculenta e o comportamento daquela autoridade, ou seja, de quem for diferente, é porque sim, é uma questão racial, é uma questão de racismo e de preconceito. Isso é muito grave, é um absurdo, e a gente tem que lutar sim contra o racismo, não só dentro da nossa instituição, mas como no Brasil inteiro, né, Eloy? Perfeito, perfeito, Bruna. Suas considerações estão muito sensatas, muito necessárias para esse momento que tantos advogados e advogadas negras e negros têm sido ofendidos no exercício da profissão. Tem um registro até aqui no Rio de Janeiro que, no juizado, se não me engano, há alguns anos já, no juizado especial de Duque de Caxias, houve que uma advogada foi barbaramente ofendida por uma juíza e a OAB, não lembro se atuou diligentemente na defesa das prerrogativas do advogado, que são prerrogativas instituídas na lei, desde a Constituição da República. A gente precisa ter isso muito presente para defender o direito. Se nós não tivermos condições de nos defender, como defenderemos os nossos clientes, a nossa causa? Marcos, como que você vê esse cenário todo? Se você também tem registros históricos, esse último registro que nos trouxe aqui foi essas ofensas ao advogado lá em Diadema. Mas, de toda forma, isso tem sido quase que rotineiro. Como você vê isso? Como você tem alguma ideia também se a gente pode trabalhar para poder construir um momento melhor? Porque aqui na Zumbi dos Palmares nós temos um curso de direito e precisamos formar advogados que vão à causa, vão defender, não vão em nenhum instante se curvar diante de qualquer truculência, de qualquer conduta irregular da administração pública ou de qualquer um. Então, a gente quer bater essa bola assim, eu vou quicando a bola para ver, deixando para você ficar à vontade com a palavra, Marcos. Fica à vontade. Marcos é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Boa tarde, Eloy. Boa tarde, Bruna. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Realmente, as
nossas prerrogativas como advogados estão sendo totalmente violadas. E conforme a doutora Bruna já adiantou, é por conta da questão racial, né? A nossa sociedade ela é racializada. Mesmo que raça não tenha uma diferença biológica, mas nós sabemos que por conta da questão de cultura, digamos assim, né? Então as pessoas são racializadas. E em qualquer instituição, né, social aqui do nosso Brasil, a questão racial ela vai dividindo mesmo. E infelizmente, até na nossa profissão, né, na OAB, nós sofremos por conta dessa questão forte racial. Eu mesmo tenho um, um acontecimento comigo por conta dessa questão racial. Logo que eu me formei, eu comecei a acompanhar um colega advogado. Ele é branco, ele milita na área penal, e eu fui com ele em uma audiência. Eu estava com o traje forense completo. E quando nós chegamos na audiência, nós sentamos, o juiz olhou para mim e falou assim: não, o réu não é nessa cadeira, do lado de lá. Aí eu tomei um choque, né? O meu amigo também tomou um choque. Ele falou: não, ele está me acompanhando, ele é advogado. Eu peguei a carteira e mostrei. A gente ficou pedindo desculpa a audiência inteira, mas ali eu vi que, mesmo sendo advogado, eu não estava blindado de sofrer esse tipo de situação. Então, eu acho que a OAB, né, ela precisa ser muito mais atuante para que essas situações sejam cessadas de vez, porque realmente é uma humilhação para nós, né? Tanto fora da nossa atuação de forma profissional, quanto na sociedade, nós sermos rebaixados, né, por conta da nossa questão racial. Então, eu acho que nós temos um longo caminho a percorrer e que sejamos muito mais atuantes, com advogadas e advogados negros na linha de frente. A sua tranquilidade não teve uma reação que o juiz mereceu, e mereceu, porque esse tipo de formulação dele merecia um reparo, e não apenas um pedido de desculpa, mas um reparo para que ele observasse bem que nós negros construímos esse país e não devemos ser sempre observados que vivemos em desigualdade, não porque desejamos, mas é porque a sociedade, o Estado brasileiro consentiu a escravidão de africanos e de africanas e, por conseguinte, essa desigualdade está presente. E eu vejo isso, eu sempre converso sobre a questão das mulheres. As mulheres negras, elas experimentam todos os infortúnios que pode ser são negras, são mulheres, são desqualificadas na hora do mercado de trabalho, porque não se aceita uma mulher empoderada, informada, para poder estar. As mulheres têm avançado bastante, mas ainda está faltando uma caminhada, eu creio que para as mulheres negras estarem mais presentes e, sobretudo, na advocacia, e as mulheres negras na advocacia são imprescindíveis. Nós não temos nos grandes tribunais mulheres negras. Temos hoje no TSE, se não me engano, uma advogada negra, uma procuradora negra, mas nós não temos hoje no STF nem homens nem mulheres negras, não temos no STJ, temos um negro no STJ. No TST, acho que nós temos uns 3 negros. Olha, nós estamos em minoria em todos os lugares. Então, além de resistir, temos que fazer uma campanha para poder chegar nesses lugares. Não é mais ou menos por aí, hein, Bruna? Eu estou me antecipando as coisas, mas deixando você com a liberdade para poder tocar a bola aqui. E é isso daí, Eloy. A gente tem que ocupar cada vez mais os espaços. E o Marcos foi contando ali o caso dele. E apesar de eu estar numa situação privilegiada por ter sim a pele mais clara, né? Sou filho de pai negro com mãe branca, mas também já tive diversos casos em que hoje eu consigo enxergar que é sim racismo. Eu sou criminalista e atuo bastante na área da infância, aqui em Lorena.
E uma vez um oficial de justiça foi até a minha casa, eu estava em período de férias, me intimar para um processo, estava com o documento e era de um adolescente, era um ato infracional, e ele bateu no meu endereço, falou assim, a senhora, e começou a me explicar o procedimento da audiência, eu falei, tudo bem, e eu não queria cortar o oficial de justiça, e ele explicando o procedimento, tudo bem, mas por que que você está me explicando o procedimento? A senhora não é mãe do adolescente? Eu falei assim, não, sou advogada. E aí eu comecei a brincar com ele. Falei, não tenho idade para ser mãe de adolescente. Hoje eu tenho 30, né? Eu devia ter uns 27. O menino tinha 16, 17 anos. Eu disse, achei que a senhora fosse mãe. Ia na delegacia, chega para acompanhar clientes, acho que mulher. Então, sim, já passei por essas situações. E a questão de ser mulher também pesa bastante. Quando eu entrei no conselho do OAB, hoje eu sou conselheira mais jovem da OAB São Paulo, tanto de idade quanto de OAB. Entrei com a cláusula que tirou a cláusula de barreira, né, de 5 anos para estar com o conselho. Eu sofri bastante aqui também na minha sucessão, por conta de ser jovem aqui na minha cidade, nunca teve um outro conselheiro da OAB. Então, eu apanhei e apanho por todos os lados, tanto pela questão da cor, tanto pela questão da idade e também pela questão de ser mulher e querer atuar aí em política de OAB. Ó, Né? é um conjunto, é muita luta, é muita luta. Mas a gente Sim. vai ter que, talvez, criar, como vocês estão nesse universo da institucional, da OAB, ajudar Uhum. a produzir um conjunto de ideias que sejam importantes para poder combater o preconceito e a discriminação. E isso, vocês vejam, não basta a gente estar somente naquele ambiente com a- todo parlamentado que vai deixar presente, completamente patente, que nós somos advogados, que nós estamos na defesa de clientes, enfim, não vai ser suficiente. Eu não dizer da Ana Maria Gonçalves, nós temos um defeito de pele. Esse defeito de pele que custou a Luiz Gama todas as ofensas do pai dele que o amava, mas o vendeu, então não vai nos largar em nenhuma hipótese. E é um motivo para nós de muito orgulho e é motivo da sociedade compreender. Então, talvez é preciso que, não sei se hoje a gente tem assim algumas salas de audiência ainda que a OAB tivesse instituído, voltando algumas publicidades junto disso também no site, também nas salas, nos espaços jurídicos, alguma coisa como a OAB não admite preconceitos e discriminações, sejam elas quais forem, raciais, de gênero, de orientação sexual, de deficiência, enfim, algo assim. Vocês que estão na ordem, imaginam que isso seja possível, trazer esse debate, levar essas propostas lá? Como é que você vê isso? Ei, Marcos, dá uma senha para a gente aí. Ah, legal. A OAB, ela, com essa necessidade, né, de serem criadas as comissões de igualdade racial em cada subseção, ela começou a dar um passo, né, na direção de combater de fato essa discriminação, seja a discriminação direta, né, que foi a que eu sofri, ou a discriminação indireta, né, que aí seriam formas de, de não deixar certos grupos, né, no caso o nosso, né, chegar a determinadas posições, porque na minha visão a discriminação ela atua de uma forma em que o grupo, digamos, dominante, ele continua no poder. Ele continua no poder, seja nos grandes escritórios, seja é, nos tribunais. Né? Eles continuam no poder e vão usufruindo desse poder através de diversos mecanismos. Né? Então, eu acho que a OAB, com essa obrigatoriedade de ter as comissões de igualdade racial, ela já está em um caminho de fato, bater de frente e brigar com essa questão da discriminação. Tá? Então, eu acho que estamos no caminho, estamos no caminho.
E os debates E, também nas subseções, né? Eu acho mas super importante. na sua É, condução de presidente de uma comissão, aham, oferecer algumas sugestões desse recorte eh, exato, da sua iniciativa de, sei lá, de impor ou não impor, mas de ofertar ofertar. ações Exato. assim, cartazes, tanto nos banners na site, tanto nos locais, banners físicos também, ali Uhum. acentuando que a OAB está colocando que a OAB está empenhada nessas causas. Daria um gancho? Sim, sim, com toda certeza. Lá na nossa subseção, que é na Penha de França, nós fazemos reuniões constantes e nós temos um grupo de estudos onde nós já temos várias e várias recomendações para que a OAB comece a implementar, para que todos tenham conhecimento, né, e consigam entender o porquê que a gente fica batendo nessa tecla de discriminação, de racismo, porque é uma coisa que nos afeta, né, nos dias atuais, mesmo todo mundo sabendo, né, ó, tal conduta vai ferir a pessoa, mesmo assim ainda acontece. Então, nós temos estamos montando uma cartilha para que a OAB disponibilize para todo mundo, né, não fique só algo ali. Bacana. É, Bacana isso daí. Lembra do Estatuto da Igualdade Racial 12.000, Lei 12.288, para poder ser lembrada nessa cartilha. Muito bom. Mas diga, Bruna, fica à vontade. Palavra não, contigo. eu ia complementar a fala do Marcos, né? Que não basta a gente ter as atitudes antirracistas, as cartilhas, e a gente tem que publicizar essas questões e também informar para os advogados, né? Que agora, nessa última gestão da OAB, foi implantada a OAB sem assédio, tornou-se também uma infração ético-disciplinar, o assédio moral, sexual, o racismo. Então, se acontecer as condutas entre os advogados, a gente também tem que denunciar. Eu sou relatora do TED, das câmaras recursais do Tribunal de Ética, e nunca chegou para a gente ali nenhum caso. Ou seja, as pessoas, elas não estão denunciando, ou elas não sabem que precisam denunciar, porque às vezes as pessoas acham que a conduta ética ali vai de ofício, mas não. Precisa falar, precisa representar, precisa denunciar, porque senão a gente vai continuar sofrendo, sofrendo, sofrendo e não vai ter nenhuma atitude, porque a atitude tem que partir primeiro da vítima, de denunciar, de agir, de correr atrás, para que modifique a situação ali. O número de advogados negros hoje é mais relevante do que quando vocês ingressaram nas carreiras? Como é que vocês veem essa história do número de advogadas e advogados negros ingressando na carreira na atualidade? Como você vê, Marcos? Passar para o Marcos, depois para a Bruna. Sim, sim, eu vejo bastante, bastante mesmo, até por conta dessa questão das comissões, né? Então, existem eventos, vários eventos, e aí a gente se reúne e aí, né, você vai vendo pessoas iguais a você, né, que faz total diferença na vida de uma pessoa, você ter uma referência ali, né? Eu sempre tive em casa porque o meu pai atuava, né? Então, para mim, isso aí nunca foi um tabu, mas é muito, Seu muito, pai é muito. advogado? Não, ele era. Agora ele é funcionário público, mas ele era advogado, então eu ia com ele nos fóruns, tal. Então isso aí eu tinha em casa. Então ele foi uma inspiração para mim. Mas hoje em dia, né, com esses eventos, né, que existem sobre a questão racial, nós presenciamos muitos advogados e advogadas negras e isso eu tenho certeza que vai ser um movimento já, né, de união entre a gente para que a gente consiga muita força, seja força política e principalmente nessa defesa das nossas prerrogativas. Bom, então, e você, Bruna? Qual é a sua origem também? Que levou a você a fazer direito e não foi fazer medicina ou engenharia? Por quê? Sempre brigou, né, Eloy? Na verdade, o meu sonho era, eu queria muito fazer filosofia, mas a minha paciência é curta e eu tenho minha madrinha professora
E ela falou assim, Bruna, não faça isso, minha filha. E eu lembro que na época, os meus 17 anos, eu vou te levar na escola comigo, você vai passar uma semana com o professor de filosofia. E aí depois disso você me fala que você está certo e aí eu vou te apoiar e tá tudo certo, assim, tá bom, combinado. Passei uma semana com o professor de filosofia, não, não é para mim, eu vou matar gente, vou, não quero. E aí eu fui fazer direito. E me achei, me encontrei, amo advogar, não pretendo fazer outra coisa, porque tem gente que faz advocacia de escada, né, para alcançar outros cargos, mas não é o meu caso, adoro advogar, adoro OAB, política de ordem, e, e aqui na minha subseção são poucos advogados negros. Acho que nós temos 500, 600 advogados inscritos. Eu conheço uns 15 e deve ter uns 25 advogados negros Nossa, apenas. nossa. Eu que gosto de participar de eleição, para montar chapa, né, tem a cota da OAB que a gente tem que comprar dificílimo. Porque além da pessoa ser negra, ela precisa gostar de política e querer atuar e querer estar numa chapa. Então, é uma missão É pesada. isso, é isso mesmo. Que maravilha, que maravilha, que bom, que bom, que bom. Então foi uma experiência assim bem Uhum. animada, né? Mas não precisa abrir mão da filosofia, não. Pode usar a filosofia até para poder se Sim, inspirar nas causas da defesa da democracia, na defesa dos hipossuficientes, na defesa das causas que mobilizam a vida nesse tempo, né? Desde a sustentabilidade, a defesa do meio ambiente, mas o número de negros que você identificou na sua sessão até agora é um número pequeno, né? Mas eles são, poderia ter, não poderia conduzir uma via junto à comissão, à Comissão de Igualdade Racial, você como membro da ordem, mas instá-los a fazer um censo da presença de negros nessa sessão poderia ser uma coisa boa, até para poder animar jovens e novos que não fiquem intimidados. Vão ser advogados, que ser advogado é defender as causas nobres da população. E, enfim, é uma ideia também, levantar, fazer um censo. sim, Depois a gente vai chamar o Marcos aqui também para poder instálo nessa direção, fazer um censo do número de advogados e advogadas negras e negros que estão nessa sessão. O que você acha? sim. Eu gostei da ideia, que a gente já tem uma comissão de igualdade racial. Infelizmente, a gente não consegue trabalhar com ela na sucessão por conta da diretoria que está aqui na nossa cidade, e aí tudo tem que passar pela diretoria, pela presidência, e em um determinado momento uma comissão de igualdade racial se reunia para fazer o planejamento anual, e a ideia do presidente era de que os alunos da USP, que a gente tem USP, dessem aulas para os filhos dos advogados negros. E aí eu brigona, a pessoa já está aí brigando, gritando, perguntando se ele acha que o meu filho é burro, se eu não tenho dinheiro para pagar a escola para o meu filho. E Uh, aí eu já não quis mais trabalhar ali com ele, então eu preferi esperar que essa diretoria saia para a gente poder fazer um trabalho efetivo, porque de fato ficar dando murro em ponta de faca não dá certo e é muito tem. desgastante. Tanto que a comissão se desfez porque ninguém queria trabalhar com um cara que queria colocar aluno da USP para dar aula para os nossos filhos. Você ama a advocacia, pelo que eu percebo. Então você aconselha, Sim. você, se for numa escola, você vai falar, venham, como é que você faz o chamamento depois de estar advogando nessa área já há algum tempo? Você está formada há quantos anos? 6 anos, advogo há Ah, 6 anos, e eu sempre estou nas escolas, eu faço um trabalho voluntário aqui com os coletivos. Tem um coletivo que eu voluntaria, chama Quilombo Vale Existe, é um coletivo de pessoas pretas. Também trabalho bastante na questão de violência contra a mulher, então eu estou sempre ali no ambiente escolar e sempre incentivando as pessoas a fazer direito. Eu sou criminalista, então eu defendo a área penal de uma forma maluca, e eu sempre vou contando os causos a comissão da Jovem Advocacia vive me chamando para esqueci a palavra, para palestrar, contando experiências na delegacia, e eu vou contando a história, eu ponho uma piadinha no meio, conto uma coisa engraçada, o pessoal sempre vem
e devolve e de uma forma muito boa, a forma que recebeu as palavras, então o pessoal gosta, os alunos vêm conversar, os jovens advogados que pegam a carteira vêm pedir ajuda, então eu acho que a Muito bom. mensagem está sendo passada. Negros Online, no nosso canal antirracista. Marcos, a gente vai daqui a pouquinho chegar dar aquela caminhada para o final, mas eu acho que você tem aqui uma coisa de nos chamar aqui agora, é o seguinte: vale a pena ser advogado? Um negro advogado, vale a pena? Você convidaria outros negros, jovens negros a ingressarem na carreira jurídica? Sim, Eloy, eu acho que o direito, né, é uma das profissões mais nobres, então eu acredito que é super importante mais e mais estudantes, né, virem para a advocacia, para que eles consigam ter uma formação humanística, entender o seu papel também social, ter o conhecimento dos direitos fundamentais, da Constituição. Então, eu acho que sim. Maravilha! Nosso Negros Online, seu canal antirracista, está chegando ao final de hoje. E vocês veem, direito é muito importante na luta antirracista, na luta democrática, na luta por direitos. Luiz Gama, advogado. Nelson Mandela, advogado. Até o próximo Negros Online. Um abraço a todas e abraço a todos.